Olá, meus amores! Como vocês estão, minhas princesas? Eu espero que estejam bem. Me contem aí se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. A nossa aula de hoje é uma aula muito especial. É uma aula com convidada. Hoje a gente tem um momento extra, né? Vocês não estão acostumados a me ver aqui nas quintas, mas eu trouxe uma convidada. Oi, Catinha! Eu trouxe uma convidada mega especial para ensinar pra gente uma técnica. Hoje, na verdade, vai ser o início, vai ser uma degustação do que vocês vão poder conhecer, tanto presencialmente aqui em Aracaju. Em maio, a gente vai ter 2 dias de workshop dessa técnica na prática. A gente vai fazer um kit maravilhoso. Então, se você tá assistindo essa live no gravado ou no ao vivo e deseja maiores informações sobre o workshop, você me chama ou chama Elaine, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser incrível esse nosso encontro. E a gente também vai ter esse workshop, só que de forma online, lá no Casulo. Vocês vão conseguir aprender a técnica do Free Motion, regulagem de máquina, qual calcador, qual agulha, em 2 dias de mentoria. Então vão ser 4 horas de workshop lá no Casulo com essa pessoa maravilhosa. Oi, Maricota! Oi, Simone! Deixa eu ver se ela já tá aqui. Linda. Vocês vão amar, gente. Amar demais. Super, hiper, ultra, mega. Calma aí. Agora. Você tinha bagunça? Eu vi. Gente, vai ficar gravada essa live, tá bom? Depois a gente vai baixar ela e vai subir pro YouTube também. Pra quem é lá do meu canal conseguir ver, saber as novidades, tudo que a gente tá aprontando. Então, assim que a gente baixar essa live, vai ficar disponível aqui no Instagram e vai ficar disponível lá no YouTube também. Lá no YouTube, pra vocês reverem, é muito melhor, porque lá você consegue pausar, consegue, se quiser, voltar. Aqui no Instagram, para você voltar, você conta com a sorte. E pausar mesmo, você só pausa a voz, porque você não pausa a live. Então, não é uma boa experiência assistir aqui. O que a gente vai fazer? Vai baixar essa live, vai subir para o YouTube e vocês vão poder assistir depois no gravado. Fiquem tranquilas, tá bom? A gente vai poder receber essa pessoa linda que eu conheci através da Meire, que é minha aluna do Casulo. A Meire, gente, eu já conheço a Meire já há muito tempo. Ela já me acompanha há muitos anos. E quando eu fui pela primeira vez dar aula no Festival do Ateliê na TV em Águas de Lindóia, a Meire me deixou uma missão: encontrar a Elaine. E a gente se encontrou. Até me Sensacional. assustou. Eu me assustou. Falei, eita, que delícia. E eu Foi muito conheci bom. você pelos olhos da Meire. E foi maravilhoso ter essa forma de conhecer alguém. Aí a Mary ficou feliz como se a gente tivesse se abraçado, porque eu mandei o abraço online, Wi-Fi, né? Isso. Ela tá aí, ó, desde 2018, eu sei. Desde 2018. Foi quando eu comecei a ensinar. Olha que Sim. maravilha. E hoje a gente tá juntinho no Casulo. Vai ser uma realização ter a Mary aqui, junto com você, em maio. Sim. E quando você fizer o work, essa mentoria lá no Casulo, a Mary podendo ver todo o Né? processo. Ai, meu Deus! Deu saiu tudo perfeito, do começo ao fim, assim, o fiozinho todinho, né? Verdade, meu amor. Verdade. Seja bem-vinda à minha casinha. Seja bem-vinda, meu amor. Tá falando, tá? A Conte Fran, pra gente. Conte pra gente um pouquinho da sua história, se apresente. E como é que essa técnica surgiu aí pra você? vamos lá. Eu sempre tive o sonho de costurar, assim, costurar mesmo, né? Sempre lidei com artesanato, aprendi, tive contato com a máquina de costura, como todo mundo, praticamente todo mundo, né? Com vó e mãe. Mas eu sempre trabalhei fora, Tuca, a vida inteira. Então era meu sonho de consumo fazer um curso, porque eu não tinha tempo para fazer curso, né?
Aí, quando eu morava no apartamento, quando eu comprei essa casa aqui, vou começar nos primórdios, hein? Quando eu comprei essa casa, tem um canteiro lá na frente. E eu não entendo nada de jardim. Aí eu me inscrevi no SESI, num curso de jardinagem, para cuidar do canteiro. Quem mora em apartamento e vai para uma casa que tem um pedacinho de canteiro, assim, você já acha que vai virar, né, a jardineira. Aí eu fui fazer um curso no SESI. E aí, na hora do coffee break, era a primeira aula, que era a aula de mostrar qual material você tinha que comprar para fazer o curso de jardinagem. Graças a Deus, eles não pediam lista de material antes. Eles faziam a primeira aula para você pegar a lista de material. E eu estava lá, e na hora do coffee break, saiu uma turma de mulheres de uma sala. E eu perguntei, do que vocês estão fazendo? Ela falou, é o curso de patchwork. Eu não sabia que tinha. O que eu fiz? Cancelei a inscrição na jardinagem, fui fazer patchwork e chamei um jardineiro para arrumar o canteiro. E aí eu comecei, mas sempre para mim, né? Para mim, para casa, para tudo. E aí um dia eu caí numa armadilha de uma aluna, uma amiga, que pediu para eu fazer aula, para eu fazer um encontro de mulheres para ensinar. Mas éramos eu, ela e mais duas amigas. Elas vieram para cá, para casa, eu já fazia uns bichos, uns gatos assim, peso de porta, mas tudo para dar de presente, nada para vender. E aí ela falou, você não pode ensinar a gente? Eu falei, não, eu não posso, porque a vida inteira, Tuca, eu entendia que eu não sabia explicar nada, que eu não tinha didática, e que em vez de explicar, eu acabava confundindo mesmo as pessoas. Talvez até fosse, mas eu tinha essa visão. E aí ela me chamou, pediu, eu falei, não, eu não consigo, eu não vou ensinar, vocês vêm aqui, a gente faz todas juntas, mas, né, ela falou, tá bom. Aí marcamos, seríamos em 4. E ela é uma professora de bordado livre, maravilhosa. Eu não sei se ela é da tua terra, não sei se era Caju, eu acho que ela é da tua terra, viu? Ela mora aqui, mas eu acho que ela é daí. E aí, no dia, ela falou assim pra mim, Elaine, faz o projetinho, escreve no papel, tal, não sei o quê, só pra gente saber a lista de material que tem que trazer. Aí eu fiz a lista de material, tal. E eu tinha no quartinho aqui era um quartinho, né? Umas 2 máquinas de costura. E aí, quando ela chegou com 6 mulheres. Nenhuma das mulheres sabiam que eu nunca tinha dado aula na vida. E eu não sabia que eu ia dar aula para 6 mulheres. E aí a gente fez, né? Eu costurava e elas montavam, porque eu não tinha máquina. Mas era bonitinho, arrumadinho. Elas passaram a tarde, foi bem gostoso, eu fiquei bem... e um detalhe, ela deu valor também. Ela que cobrou, que eu nem sabia. E aí, quando acabou a aula, ela falou, uma menina perguntou, a semana que vem vai ser o quê? Aí eu fiquei parada, aí ela pegou e falou assim, vai ser aquela ovelhinha ali em cima. E foi a ovelhinha, e assim começou. Eu comecei a dar aula nessa situação. E me apaixonei. Eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito da costura criativa, do patchwork, gosto da boneca, né? Então, eu me dei de presente um passeio por festival de bonecas que praticamente eu nem conhecia na TV, caiu na minha caixa de e-mail, porque eu sempre trabalhei, então não tinha como ver programa, nada, né? Caiu na minha caixa de e-mail e me dei de presente de aniversário, em 2015, 2015, eu acho. E fui no primeiro festival de boneca, porque era para me distrair. E ali fiquei, de boneca, e depois passei a dar aula no costura criativa, né? É bem gostoso. Eu amo essa vida, amo fazer o que eu faço com muito amor. E o Free Motion, ele sempre foi uma paixão. Eu não conhecia desde o início, eu conhecia o Quilt, né? O Quilting livre. O que acontece? O que eu falo para as minhas alunas? Quando a gente começa a fazer uma costura criativa, ou patchwork, quem que você vê fazendo quilting? Você vê aquelas quilters maravilhosas, com aquelas plumas, aqueles arabescos, aquelas coisas bem elaboradas, que eu falo que eu vou fazer aquilo quando eu me aposentar. Porque o quilting, ele é treino, né? A gente tem que treinar. O quilting, ele é a combinação de técnica e treino. E aí eu queria fazer, porque muda o trabalho da gente, né? O quilting, muda. Então eu queria fazer, só que em isso foi lá para 2008, 2007, 2008. Não se tinha internet,
as revistas eram pouquíssimas, né? Muito menos ensinando a fazer quilt. E eu tinha uma amiga aqui na cidade, que é uma argentina, que ela quiltava maravilhosamente bem. E aí eu pedi para ela, eu liguei para ela, falei, é Ângeles o nome dela. Falei, Ângeles, me ensina a quiltar, amiga, por favor. Ela falou para mim assim, uma senhora linda, querida demais. Aí ela falou, Elaine, não precisa ensinar, não tem o que fazer, é só você baixar o dentinho da máquina e colocar o calcador e fazer. Aí, talvez ela, como eu, achasse que não conseguiria ensinar, né? E aí eu fiz isso que ela falou. E quiltei por um bom tempo, né? Quiltava minhas peças. Quando foi em 2014, eu fui num curso da Márcia Baraldi. Era um dia, meio período, né? Na parte da manhã, um dia junto com a Mega. A gente foi, fez o curso e depois foi para a Mega. E ela veio do Sul para cá, né? Para São Paulo. Eu fiz o curso da Márcia Baraldi. E aí eu me lembro que eu fiz uma bolsa e quiltei toda a bolsa para levar a máquina de costura, porque ela pedia para levar a máquina de costura. E eu fui toda feliz, toda exibida, quando eu cheguei lá, quase que eu joguei minha bolsa debaixo da mesa. Porque eu não sabia, eu percebi que eu não sabia quiltar, né? E assim, esse curso foi das 9 ao meio-dia e meia. E das 9 ao meio-dia e meia, a gente sentou na máquina 20 minutos. Todo o outro período foi de ensino de técnica, de manta, de tipo de agulha. E foi maravilhoso, porque a gente precisa muito de informação, né? E mudou o meu quilting. Quando eu falo que eu não sabia quiltar, é porque às vezes no quilting você fica num labirinto. O quilting ele tem uma forma diferente. Eu costumo dizer assim, que o quilting é a sua caligrafia, né? Então, por exemplo, eu escrevo Elaine, você lê de um jeito. Você escreve Elaine, eu leio, mas você tem a sua caligrafia e eu tenho a minha. E o quilting é assim. Às vezes você olha, você sabe quem fez quando você começa a se adaptar. Mas ainda assim, ele tem uns movimentos que são básicos, né? E aí, quando eu vi o Free Motion, eu me apaixonei. Eu queria fazer, não sabia como, mas aí eu me atrevi, né? Apanhei várias vezes, né? Mas eu já tinha a técnica do quilting, né? Já tinha, então já foi bem mais fácil. Eu comecei a fazer o Free Motion, acho que foi em 2018, 2019. Hoje eu estava olhando que a primeira live que eu fiz com o Dr. de Free Motion foi em 2022, no programa lá. Foi uma pecinha, um jogo americano de Free Motion. E aí eu comecei a fazer as peças, e em 2023, quando eu abri o ano, eu sempre no início do ano eu faço um conjunto de agendas, né? Porque o pessoal sempre tem agenda. E eu fiz um conjunto de 5 agendas, dei uma aula por dia, e tinha Free Motion ali, aí eu ensinei toda a técnica, e eu falei para as meninas, olha, eu vou trabalhar para começar a ensinar, capacitar vocês nisso. Por quê? Porque muda o trabalho. A peça fica outra coisa. A peça é uma só trabalhada, que é linda, e a outra quando você coloca uma bonequinha, qualquer coisa que seja. Então, aumenta o valor vendável e chama atenção. E comigo foi assim. Comigo é assim, né? Quando coloca as peças, no próprio workshop. Esse workshop, graças a Deus, assim, o primeiro que eu dei foi em 2024, lá no início. Aí eu dei de um panô, que tá até aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu dei este panô. Porque eu nunca quis ensinar simplesmente. Meu Deus, que lindo! Esse foi o primeiro workshop do Free Motion que eu fiz. Aí eu sempre faço aqui em casa o primeiro, que eu chamo as minhas alunas, algumas meninas as chamo de minhas cobaias. Aí eu chamo e faço aqui com umas meninas para testar. E esse foi o primeiro que eu fiz. Para testar a métrica de ensino, a didática, o tempo, enfim, né? O tempo do workshop. Aí eu fiz esse em 2023, eu acho. 22, 23. Acho que foi 22. Final de 22. Fiz esse. Aí depois eu fiz um abajur com coisas de ateliê. Aí eu comecei a andar, né? Nos lugares. E graças a Deus tem sido bênção. Eu amo. As meninas chegam com medo. Porque todo mundo tem medo desse bonitinho.
Eu não sei o que tanto o povo tem medo desse bonitinho, gente. Hoje foi até Ele um assunto lá no grupo, né? não viu, todo mundo tem medo. E aí, por que que eu peço para levar máquina? Assim, porque elas ficam... Quando elas vão no ateliê, por que que eu sei disso? Porque quando eu comecei a fazer, eu levava minhas máquinas, algumas, sabe? Eu ia, punha as máquinas no carro e aí elas faziam. E depois elas achavam que isso daqui funcionava na minha máquina, mas na máquina delas em casa não. E não é uma verdade, isso aqui funciona em todas as máquinas, até aquela pretinha Por isso faz que com esse você daqui. falou hoje lá para nossa aluna que o ideal é que ela levasse a dela para ela se sentir confiante, né? Exatamente. E porque assim, cada máquina responde de uma forma ao quilting, isso é fato, né? Por quê? Porque ele tem uma batida mais rápida, né? É diferente. Se se a aluna trabalha só com industrial e vai quiltar na doméstica, é um Deus nos acuda. Porque elas vão com o pé da industrial, o acelerador da industrial. E aí o movimento é muito rápido. Enfim, ela tem que se adaptar. Então, quando eu estou no workshop, eu ajudo isso, né? Eu vou ajudando, vou dando uma luz. Agora, se não, elas fazem na minha ou em qualquer lugar e depois chega em casa tem dificuldade. Mas não é uma exigência, um pré-requisito, se não tiver máquina, não. Porque aí a gente arranja a máquina, que nem lá no teu tem as industriais, enfim. Mas é um conselho, eu aconselho, né? A não ser que a pessoa fale, não, eu já quilto, eu só quero aprender essa técnica, é diferente. Sim, É tudo questão de sim, conversa, né? com Questão de certeza. conversa. E aí, Mas eu acredito que é bem legal. As meninas estão gostando e estão fazendo. Isso que me então, alegra. esse pezinho, pessoal, vocês conseguem ter o pezinho de quilt livre tanto para máquina doméstica, e ele tem um encaixe para máquina doméstica, quanto para máquina industrial. A Catinha tá até respondendo aqui. A função é a Eu mesma, trouxe. mas uma Isso. não dá na outra. Perfeito, é isso mesmo. Trouxe aqui, ó, tá vendo? Se você colocar um do lado do outro, ó, dá pra ver, né? Tá vendo? Esse parafuso fica aqui embaixo, ó. Esse é da máquina, deixa eu ver se assim fica melhor. Ó, ó a diferença da altura do parafusinho, tá vendo? Esse aqui é mais baixo, é da máquina doméstica. Esse aqui mais alto é da máquina industrial. Quando eu comprei o meu primeiro calcador para máquina industrial, comprei pela internet. Chegou o calcador, eu coloquei. E eu não reparei que era de máquina doméstica, veio trocado, veio errado. Menina, como eu apanhei, falei, não é possível. Olha, você acredita que isso não faz tempo não, gente, tem uns 2 anos, uns 3 anos. Falei, não, e eu já que eu tava, né? Falei, mas não é possível, o que que acontece, não sei o que. Aí depois que eu fui perceber, só que é porque eu fui na confiança, né? Então tem que olhar, ele tem diferença. Na máquina doméstica, o da industrial nem serve, não encaixa, né? Porque ele é mais comprido. Mas o da doméstica encaixa no da industrial. E aí, se colocar errado, não vai fazer efeito. É só a diferença da altura do parafuso, só. Então, meninas lindas, as minhas meninas do casulo estão aqui eufóricas querendo comprar o calcador. Vamos fazer o seguinte: deixem para vocês escolherem a compra do calcador quando a gente tiver a nossa mentoria, tá bom? Porque Isso. vocês vão saber sobre agulhas, sobre calcadores para máquina doméstica, para máquina industrial. Segurem um pouquinho para não comprar errado, não ter prejuízo. As empresas, quando vocês compram errado e vão descobrir depois, elas não vão trocar porque já passou o tempo. Abriu, né? Então, segura aí. Vocês vão ter uma mentoria de 2 dias. A gente vai fazer lá no Casulo uma mentoria assim que a gente terminar a pré-produção e começar a etapa de personalização. Vocês vão ter terça e quinta, 2 horas cada dia, com essa pessoa linda aqui. E ela vai explicar tudo para vocês. Ela vai explicar tudo, tá bom? Então, não comprei nada por enquanto, tá bom? Isso. Tem vários, tem gente que vem nos acessórios, né? Normalmente vem esse aqui, ó, nos acessórios da máquina de costura. Quando você compra a máquina, as novas, né? Normalmente esse vem. E ele serve, né? Eu uso esse foi meu primeiro, para ver a quantidade de tempo, hein? Desde 2012, por aí. Mais de 10 anos. Tem esse calcador que é de plástico, é o meu primeiro. E eu continuo usando quando eu faço na doméstica. Mas esse aqui também é muito bom. E eles não são caros, não é nada que depois não dê para comprar porque está em cima da hora, não é nada disso. Eles não são caros, são bem tranquilinhos Sim, hoje. O verdade, valor. verdade.
E aí, depois que a Elaine passar pra gente, a gente pesquisa na Shopee, coloca o link pra vocês, a gente organiza direitinho, tá bom? E aí, essa técnica, hoje a gente vai mostrar um pouquinho. A gente não vai abrir, não tem espaço de tempo pra gente explicar nos detalhes o que vocês precisam para conseguir configurar máquina, escolha de calcador, de linha, de agulha, de tudo. Mas vocês vão conseguir degustar na prática. A Elaine vai explicar, vai mostrar, mas a gente já quer avisar para vocês que tem ainda vaga para o workshop presencial aqui em Aracaju. Então, a gente vai ter 2 dias de oficina de Free Motion. Se você é daqui de perto, Bahia, Alagoas, do Nordeste ou de outro estado que deseja vir para poder fazer esse workshop, vai ser um dia inteirinho. A Elaine vai mostrar para vocês as peças e essas peças serão feitas aqui em sala de aula, tá bom? Você Você mostra mostra agora? pra gente. Mostra, por favor. No final a gente mostra de novo, tá bom? Tá. Olha, a gente vai montar 3 peças lá no work. Mas como que é o processo do work? Essa bolsa, ó, é uma tote bag, né? Ela só tá um triângulo assim, porque ela tem um... Travou? Ah, não. Ó, Voltou. ela tem um mosquetão aqui dentro, tá vendo? Então, quando fecha o mosquetão, ela fica esse triângulo, mas ela é muito fácil de montagem. Por quê? Porque senão a gente não tem tempo hábil. Isso. Então, o kit da bolsa, ele já vai todo quiltadinho com o trabalho do patchwork, vai bordado, a aluna só vai montar, tá? Então, vai com frases que são relativas à costura, a aluna vai montar. Mas, esses dois aqui, ó, essas duas lindezas, Certo. ó, essas duas lindezas, essa necessaire e esse porta-agulhas aqui, as alunas vão bordar e vão montar. Aí fala, nossa, mas eu já vou bordar? Vai bordar. Vai colocar o nomezinho aqui atrás para aprender já a escrever. Mas tudo isso a gente faz um período de treino, um período de técnica, para elas poderem ter segurança para isso. Aí elas falam, elas começam falando assim, Tuquinha, ai, meu tá horrível, vai ficar horrível. E terminam falando, tá lindo. Gente, primeiro que eu falo assim, eu creio que a gente tem que se alegrar com os pequenos começos, né? Tudo que lá na vida da gente, a Bíblia diz que a gente tem que se alegrar com os pequenos começos, né? Hoje teve uma moça que é do Casulo, que ela falou que ela viu o anúncio da live, e aí ela foi e se arriscou fazer um Foi a gente. Ah, ficou a coisa mais linda, fiquei tão feliz. Aí mandei mensagem para ela, me menciona para eu poder repostar. Por quê? Porque eu sou dessas. Eu tenho uma Mug Hug com o meu primeiro quilt. Eu fiz o panozinho quando eu fiz o primeiro Free Motion. Esse, sabe, eu guardo, porque eu acho que é história para a vida da gente. E a gente tem que se alegrar com tudo que a gente começa. Porque, assim, tem gente que está nessa live, chamada Meire, que Não conheço. ela é... Não conhece não, né? Ninguém conhece. Ela é muito perfeccionista, então ela não queria costurar, porque ela falava que ela não dava para aquilo, não dava para aquilo. Eu falava para ela assim, Meire, a hora que você sentar para fazer, você vai, sabe, explodir, porque ela é perfeccionista, ela é muito caprichosa. Aí eu falei para ela vir fazer aula. Meu marido falou que ela tinha uma vaga social aqui. Ela veio, só que a bichinha desistiu. Aí ele falou assim, escuta, você não vai vir na sua vaga social, eu vou passar para outra pessoa. E ela desistiu. Por quê? Porque ela queria perfeição. E aí, passou o tempo, ela conseguiu entender um pouquinho, viu? Porque ela continua sendo perfeccionista. Mas eu estou contando por quê? Porque a perfeição, a gente quer fazer perfeito, mas o desejo de fazer perfeito não pode inviabilizar o aprendizado. Entendeu? A gente começa e pratica. Tudo na vida da gente é assim. É que nem dirigir carro, né? Quando você entra para dirigir, você fica pensando, ai, que marcha que eu vou colocar, qual que é o pedal do acelerador. Daqui a pouco você já faz automático. Verdade. Assim é o nosso estudo. E assim vai ser isso. Vai fazer automático. Se treinar, né? Sim. Conhece a técnica e depois treina. Abre essa carteirinha pra gente. Essa daí. É um
para pôr agulhinha e alfinete, né? Ai, que lindo. Tem 2 folhinhas de feltro. Aqui eu fiz com as linhazinhas dos carretéis, porque a intenção é de ser uma bolsa tipo Sim. para você sair quando você quiser levar o material mesmo, né? Então, assim, esses daqui elas vão montar, bordar e montar, e a bolsa vão montar e vão sair felizes da vida, eu tenho Vai certeza. ser E eu incrível. mais ainda. Vai ser incrível. Olha, para sexta-feira, a gente já tem 8 alunas, são 10 nossa capacidade. Então, se você é de Aracaju e deseja fazer parte do workshop presencial, ou se você é de outro lugar, de outra cidade, de outro estado e deseja vir, então entre em contato conosco, tá? Para conhecer o Sim. trabalho da Elaine, você vai clicar nessa setinha aqui em cima, quem tá aqui no Instagram, e você vai clicar em seguir. E se você tá me vendo porque você veio através da Elaine, você me aperta em seguir a Tuca também. Se tiver azulzinho, você tira. Aperta nesse botão, tá bom? Não deixa nada azulzinho, não. E aí, você vai poder acompanhar o trabalho dela. Vai conhecer, porque você vai ver muito do Free Motion. Venha, minha Maria, venha! Então, você vai conhecer muito do Free Motion, mas se você quiser ter a experiência de fazer presencial, a Elaine está sempre informando as datas dos works que ela está dando no Brasil inteiro. Então, aqui em Aracaju, vai ser agora dia 22 e 23 de maio, né? 23 e 24. 23 e 24. Dia 22 a gente vai voar as tranças. A gente vai voar a trança, é. E aí a gente vai ter dia 23, que é uma sexta. Vocês vão poder vir para poder fazer. Ainda tem 2 vagas e tem vagas também para o sábado. Então, se vocês desejarem, entre em contato comigo, entre em contato com a Elaine. A gente vai se falando, passando as informações para vocês e vocês vão poder vir fazer. Quem é do online, presta atenção. Quem é do online, e a maioria daqui é minha aluna do Casulo. No Casulo, assim que a gente tiver a formatura da pré-produção, a gente vai começar uma etapa de produção, que essa etapa começa com a personalização. Então, a etapa de personalização vai começar com essa pessoinha aqui. E aí vamos ter 2 dias de aula, uma terça e uma quinta. Essa terça vai ser das 10 ou das 8 às 10 da noite, a quinta também, das 8 às 10. Então, esses 2 dias ficam gravadinhos para vocês assistirem depois, dar replay, assistir quantas vezes, enquanto tá fazendo, você tá assistindo. E vai dar tempo de vocês entenderem o mecanismo, a técnica necessária, e vai dar tempo de aprender na prática, colocar a ação, né, no Free Motion, movimentar. Então, fiquem tranquilas. 2 horas não dá. A Elaine me falou que no mínimo 4. Então, a gente vai fazer esse work acontecer na mentoria do Casulo. Vocês vão poder conhecer. Se não conseguir ter a experiência do presencial, porque você é de longe, você vai ter a oportunidade de ter essa mulher linda ensinando pra gente tudo o que precisa. Você não vai sair com dúvida nenhuma e todo mundo vai conseguir fazer, tá bom? Vai mesmo, eu tenho certeza. A gente teve agora um work em Campo Grande. Aí foram mãe e filhas. A mãe com a filha. Só que e a dona, eu chamava ela de vó, porque o nome dela é Isolde, linda, maravilhosa. E eu chamava ela de vó, porque eu troco o nome, gente. Vocês vão ter que acostumar com isso. Eu troco, eu esqueço. Tem esse probleminha. Eu não esqueço medida de projeto. Agora, o nome da pessoa já é mais difícil. E aí eu chamava ela de vó, porque ela falou, me chama de vó, porque ela tinha 80 e poucos anos. E aí, quando ela chegou, ela falou assim, olha, eu só vim para acompanhar minha filha, porque ela vinha de uma cidade de 500 quilômetros de distância de Campo Grande, e elas foram lá. Aí ela falou, eu só vim para acompanhar minha filha, que eu nem vou fazer. Falei, não tem problema, tal. Pois ela saiu bonitinha, com as pecinhas dela direitinho. Foi no susto. Então, assim, foi, chegou e fez. Chegou Ai, dia, mas foi uma delícia. Uma delícia. maravilha. Ela até tá num videozinho que eu coloquei que eu compartilhei, ela tá lá, muito bonitinha. Depois Muito você me bonitinha. fala quem é. Tira um print pra mim e me mostra quem é daquelas. É a mais senhora? É a mais senhora que fala que costurou a roupa dela e da filha, né? É aquela, Dona Beleza. Isolde. Beleza. Chiquérrimo o nome. Vovó. Bravo. Ficou bom. Você Agora a gente gostou? vai, pessoal, começar a nossa live mostrando pra vocês o que é o Free Motion, como que faz o Free Motion.
Eu tô aqui com o material, a Elaine também, da aula de amanhã. Eu vou só explicar um pouquinho para vocês que a nossa aula de amanhã é uma nécessaire trapézio, que é aquela nécessaire que vocês já conhecem naquele formato trapeziado. Eu já compartilhei com vocês lá no grupo do WhatsApp, lá do Casulo, os 5 moldes, do PP até o GG, que são esses moldes daqui, ó. Eu vou fazer a GG junto com você. E eu vou fazer um batom para fazer um porta-maquiagem. Eu vou fazer. Só que eu vou fazer sem trocar o calcador para calcador de quilt livre, só para elas poderem, quem tem medo e quem tem máquina que não tem um calcador, ainda não consegue, esperar um pouquinho para a mentoria, para ir fazendo, eu vou fazendo reto, tá bom? Só pra gente fazer esse efeito. Aí depois vocês vão ver como é muito mais fácil fazer com quilt livre. Também acho. É bem mais fácil. Uma das minhas máquinas já tá configurada para quilting. Só que você já vai ensinar com quilt livre. Então, eu deixei a minha máquina, eu não trouxe a que está configurada, para que elas possam ver que dá para começar, se quiserem. Sim. O jeito que elas já sabem fazer. Então, eu vou fazer ele retinho, enquanto você vai fazer com o quilt livre. Pelo menos elas começam. Seja na doméstica, na industrial. E aí, quando vocês tiverem ou workshop presencial ou online, vocês vão conseguir sentir mais segurança para poder fazer. Já teve aluna que se arriscou sem nem ter a live. Então, é uma questão de ousadia. Eu sou dessas. Eu falei, essa é da minha turma, eu sou dessas. Sai, eu falo que sair, mas tem que sair, né? Mas gente, é bem tranquilo. Deixa eu só guardar esse daqui. Eu vou fazer a minha, ó. A minha já tá aqui. A GG também, que eu cortei. Você escolheu qual? Qual o tamanho dos moldes? GG. Hã? Ó, GG. Então vamos as duas fazer GG, então. Eu peguei o GG porque para ficar mais, para visualizar melhor aqui, né? A minha intenção foi essa também. O meu vai ser um batom. Que lindo, que lindo. Aí eu vou mostrar o outro lado dela. A parte do outro lado, ele já é com tecidinho, tá? Ó. Cheio de batomzinho, que lindo. Aí eu coloquei minha maquinha aqui e vou fazer o Free Motion aqui, nesse batonzinho. Que eu fiz combinandinho mais ou menos com os tons que tem nessa estampa desse lado, tá? Esse batom é o quê? Você fez com pet appliqué? Esse eu fiz com pet appliqué. Eu peguei uma imagem do YouTube e essa imagem do YouTube eu coloquei para tamanho GG, GMP. Já coloquei na escala certinha para enquadrar no molde. Então, eu peguei o do GG, aí apliquei aqui e a gente vai fazer o Free Motion nele. Eu já tô querendo fazer assim, ó, para abrir. Tá tão bonito. Eu falei, será que ela colou? Você colou 2 tons, né? Ficou lindo. Escolhi o tom vermelho claro e vermelho escuro, cinza claro e cinza escuro. E aqui, a proposta do meu gabarito é preto. Mas eu posicionei o preto sobre o jeans, não combinou com nada. E ó, deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu falar uma coisa. Quando eu postei do nosso work presencial, a Van, que tá aqui, e a Ale, elas ficaram doidas. Chama ela pro casulo, a gente precisa dela no casulo. Eis-me aqui, eis-me aí agora. E olha, foi muito igual, não foi? Muito igual. Foi uma coisa... fofoqueiro. O Espírito Santo fofoqueiro, eu falei pra ela, porque um dia à noite eu ouvi a mentoria da Eliana, né, da Cândido, que eu amo. Aquela mulher é demais, né? Gosto tanto gente, ela é demais, ela é demais. Ela, Eunice, a TT, eu gosto tudo dela. A TT vai ser minha assistente de novo. Eita, nós. Aí eu vi, aí eu pensei, né? Falei, nossa, podia falar pra Tuca se a gente fazia uma mentoria dentro do casulo. Aí quando foi no outro dia, né? Tu me chamou, eu falei, não é coincidência, o Espírito Santo ele é meio fofoqueiro, mas Copa do bem. É verdade. Então bora lá. O seu material você vai fazer que desenho? Eu vou fazer borboleta. Ai, todo casulo isso aí. Todo casulo. Eu coloquei o patchwork aqui, vou fazer a borboleta. Aí depois, sabe o que eu vou fazer também? Uma dica legal para as meninas, mas não, é só depois quando eu finalizar.
eu dou uma envelhecida nesses tons para ele chegar no tom country, assim, mais fechado, sabe? Eu dou uma envelhecida com lápis de cor... Pastel. Aquarelado. Aquele lápis de Sim, cor. sim, sim, sim. Aí a gente faz um sombreado, ele fecha, fica muito bonito, vocês vão ver. Vamos ver pronta depois. Vai esperar um pouquinho, porque eu vou viajar para o Work amanhã, então só na semana que vem, que eu vou fechar e aí eu mostro pronto. Então vamos lá. Mas vai ficar lindo. Vamos fazer. Tinha a Lucy Helena. Ela perguntou quanto o valor do workshop. Você pode, Elaine, você pode falar um pouquinho sobre o valor do workshop? A Lucy está interessada e deseja saber. Isso. O workshop tá R$340. Gente, é um preço top. Top. Eu e a Tuca fizemos um monte de coisa, né? Assim, Deus foi abrindo portas para que vocês possam participar, de verdade. Tá? A gente vai se deslocar daqui para Aracaju e tá com o valor que a gente faz por aqui. Então tá bem legal mesmo. Carinho de Deus para vocês. Verdade. Carinho de Deus, para mim e para vocês. Então, assim, ó, é R$340. Aí a gente está fazendo a reserva com 50% do pagamento e os outros 50% no dia do work, tá? Eu ainda não fiz anúncio patrocinado, porque a Tuquinha colocou primeiro num grupo, né, Tuca? Coloquei. Aí, e hoje eu compartilhei também nos outros grupos, de novo, da live. Estava esperando essa live para depois eu patrocinar. Porque, graças a Deus, tem tido muito retorno com os anúncios, né? Então, semana que vem eu vou patrocinar. Então, aproveita aí. Aí, tu pode chamar a Tuquinha, ela manda para mim, aí eu faço a inscrição. Não tem Quando problema. vocês me chamam, eu passo o contato da Elaine, aí ela já manda o link para vocês fazem o pagamento direitinho, tá? Para sexta-feira só temos 2 vagas, tá? Para sexta só temos 2. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não vamos deixar o fator financeiro no início, por exemplo, se assustar agora e inviabilizar. Manda mensagem que a gente conversa direitinho, né, Tuca? A gente vai conversando. Sim. Não pode estragar um sonho do começo, não. Quer não. Mas vamos lá, gente. Vou baixar aqui e vou explicar para vocês. Ó, esse é o calcador de quilting. Vê se a luz estava com ímpeto. Diminui só um pouquinho a luz. Só um pouquinho. Dá um toque. Eita. Ele só vai se for apagar todo, é? Então, sabe que eu não sei, amiga? Essa máquina é nova, eu acho então que é. Então deixa com luz, é melhor com luz. Ó, apaguei o meu LED aqui de cima. Ó, vê com LED, com esse aqui, com essa lumináriazinha aqui, ó. Certo. Pode deixar com LED, o LED tá legal. Uhum. Ó, eu ainda não conheço muito bem, sabe? Mas eu acho que ela só tem... Eu nem sabia que tinha seletor aqui, tá vendo? Essa máquina é nova, ela chegou aqui. Na realidade, essa máquina é uma dica, né? Ela é uma industrial normal, não tem nada de diferente na máquina. O que tem diferente foi a configuração que a gente fez, né? Que a gente baixou já os dentinhos. O dentinho dela tá baixado, porque a gente ainda não achou a plaquinha daqui, ó. A loja vai me mandar semana que vem, a plaquinha que isola isso aqui. Então, o técnico, na hora de montar a máquina, baixou. Mas por quê? Porque eu vou usar só para quiltar, né? Porque senão você não vai ficar na sua máquina industrial toda hora baixando dentinho, levantando dentinho, né? Mas é uma máquina normal. O que eu fiz aqui foi comprar uma mesa grande e colocar essa máquina de frente, né? Então, talvez vocês estranhem um pouquinho, apesar que não vai perceber. Que ela não tá, eu não estou sentada aqui na máquina como de costume. Eu estou na frente da minha máquina aqui, ó. Que é para a gente ter muito espaço. Por exemplo, aqui dá para quiltar uma colcha pela fé. Aqui assim, ó, aberta. Então, é muito simples. Eu vou dar umas dicas só de configuração de máquina, o que normalmente na industrial a gente tem que fazer. Você vai colocar o calcador de quilt, vai zerar o número da máquina. Quando você zera o número da máquina, você isola o dentinho. Isola que eu falo, você inutiliza a ação dele. O que faz o tamanho do nosso ponto na máquina de costura? É esse dentinho aqui, ó. Quando você coloca o teu
o teu ponto no número 1, o dentinho dá uma puxada pequena. Você vai lá e vira o seletor ou muda no teu digital para o ponto número 2, ele puxa mais um pouquinho, ele vai aumentando a passada, sabe? Um passo maiorzinho. Ponto 4, ele puxa bastante. Quando você coloca no 0, ele não puxa nada. Ele balança, mas ele não puxa nada, ou então puxa um mínimo. As digitais domésticas, normalmente elas vão até 0,2, elas não zeram ponto total, né? Diferente das analógicas. Então, ele não puxa. Então, única coisa, hoje em dia, eu só zero ponto. Por quê? Porque eu sempre coloco um TNT atrás do meu trabalho, o TNT 100, ou o TNT normal mesmo, nunca direto a manta, porque a manta é o que não deixa escorregar, né? E gruda no dentinho. Mas se você tiver dificuldade, você pode pegar uma fita adesiva, aquelas de fechar caixa, sabe aquela marrom? Coloca aqui, ó, pronto. Aí ela escorrega. Então, o que você tem que fazer? É zerar o ponto da máquina, colocar o calcador e, às vezes, você solta a tensão da linha. As máquinas, normalmente, elas têm aquela tensão que está de frente para você, logo aqui embaixo, próximo da agulha, que é a tensão da linha. A tensão da passagem da linha, da puxada. Tem um outro seletorzinho pequenininho aqui em cima, algumas, que é uma molinha bem pequenininha, que você também aperta ou solta. Aquilo não tensiona a linha. Aquilo lá só te mostra quanto que sobra de linha aqui, ó, quando você para de costurar. Só para isso que serve. E tem aquele parafuso aqui em cima, esse parafuso aqui, ó. Esse parafuso aqui é a tensão do pé calcador. Ele deixa o pé calcador mais firme ou mais solto, né? Enfim, a gente só mexe se precisar. Como que você sabe que precisa? Você pega, faz um tecido, faz a mesma composição que você vai trabalhar. Você vai pegar um pedacinho de tecido, vai colocar a tua manta, o teu tecido, a tua manta, o teu estruturador aqui, o que você vai usar. Vai colar um pet appliqué, colar qualquer figura, pode ser um círculo. E aí você vai tentar fazer ali em volta. Vai fazer em volta para você ver como que tua máquina está respondendo. Porque, às vezes, a agulha não está correta, a agulha está grande ou está pequena. A agulha muito pequena, assim, por exemplo, 9, 11, ela é difícil quiltar, porque ela acaba serrando a linha. O calcador faz pressão muitas vezes, tá bom? Aí, eu vou dar uma dica, porque eu sei que tem algumas meninas que vão querer fazer, e eu queria explicar isso, que eu acho, assim, essencial no começo. Quando você vai quiltar, você acha que você tem que deixar bem devagar para você conseguir. E aí você deixa a tua máquina devagar. E vai mais rápido do que a máquina. Então você acaba fazendo os pontos grandes, porque a máquina não consegue dar aquela laçada para pegar. A agulha entra e não laça, porque você andou muito rápido e ela... Então, tem meninas que falam assim, o meu ponto, eu não consigo quiltar, o meu ponto fica enorme. O ponto fica enorme porque você está mais rápido do que a máquina necessita para fazer a laçada. Então, é assim, você tem que descobrir a tua velocidade de conforto, uma velocidade que fique um ponto adequado. Normalmente, eu falo para esquecer o barulho da máquina, porque o barulho da máquina é só barulho. Quem vai fazer o tamanho do ponto é você. Então, nem muito rápido, para a máquina andar muito rápido e você devagar e ficar um ponto minúsculo, que você, se precisar, não consegue nem desmanchar. E nem muito devagar, para você andar mais rápido que a máquina e ficar um ponto grande. Então, vai testando, vai experimentando, né? Isso no Work a gente testa, a gente tem uma didática, né? E uma dinâmica para testar e encontrar a tua velocidade de conforto. É bem legal. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Normalmente, se a tua máquina não tiver um arremate, eu não dou retrocesso, tá, gente? Retrocesso eu dou, às vezes, quando eu escrevo assim, ó, que nem aqui, ó. Nesse aqui, vocês vão ver que tem um retrocesso pequenininho, delicado aqui. Porque a minha linha não foi até lá embaixo. Se a minha linha vai até lá embaixo, eu deixo pequenininha para que ela suma na margem de costura. Mas aqui, ó, eu deixei, tá vendo? Eu coloquei uma simetria aqui, ó.
e deixei os arremates. Ah, mas eu não consigo conviver com esse retrocesso pequenininho. Então, você vai ter que pegar e deixar a tua linha assim grande, depois passar para baixo e arrematar lá, aquele velho método que a gente usa, né? O antigo, o velho não. Eu vou ter que ficar tirando toda hora da máquina, porque eu não posso ficar com isso aqui pendurado, ó, que isso daqui, essa linha aqui, me atrapalha, ela enrosca no calcador. Então, o que eu aconselho? Eu não tô com as minhas aqui. Você compra, sabe aquela agulha de cego, Tuca? Sabe aquela agulha que chama agulha de cego? Então, a gente compra, por quê? Porque com ela eu não preciso, isso, porque com ela você não, ela é abertinha, né? Isso, a minha não tá aqui. Com ela, você, ainda sem tirar o trabalho da máquina, você começa, aí você enfia aqui com ela, fica muito mais fácil, e passa ela para baixo. Depois você sai arrematando atrás, tá bom? Então, a gente vai começar, eu vou começar aqui na borboleta maior, porque é mais fácil para vocês verem. Você tem duas hipóteses, tá? Se você quiser, você pode ir fazer com a caneta fantasminha a marcação e seguir em cima. É mais difícil você seguir em cima do que você fazer livre, literalmente livre. Porque você se força a seguir um risco e acaba ficando mais difícil. Mas para começar, né, eu vou mostrar aqui como que é o risco dessa daqui. Não dá para mostrar. Fala também da linha. Mostra a linha que você tá usando. Ó, eu vou fazer essa borboleta. Vocês estão vendo que ela tem os riscos, linda! Os riscos fora, né? Bem arrojados, assim, eu vou fazer essa. Então, eu posso vir com a caneta fantasminha e fazer esse risco aqui. Eu não vou fazer, tá? Mas você pode fazer para começar. Eu tô usando a linha de costura normal. A nossa linha normal, tá? Eu uso a de bordado. Isso, essa linha é normal. Eu uso a de bordado, gente, mas eu vou falar para vocês, eu não sei se é porque essa técnica, ela é meio pro rústico, eu não gosto muito do brilho que a de bordado dá, mas isso é coisa minha, tá? Eu também não gosto, pra essa técnica eu não gosto, não. É coisa minha, então eu uso a nossa linha normal, ó. Aqui eu fiz, ó, tá com a linha normal. Quanto menos brilho, mais bonito fica essa técnica pra mim. Ela é mais pro rústico, né, pro country. Aí você pode também usar a linha de pesponto, que é aquela mais grossinha, aquelas que vai na calça jeans, enfim, que vende também nesse cone. Você usa sempre as cores escuras? Eu uso sempre escuro, marrom. Eu fiz um até que eu fiz com meio vinho. Peraí. A pessoa esquece. A Marley falou que tem trilobal fosca. Que legal! Não sabia, Marley. Eu não conheço também. Ó, essas peças aqui eu tô fazendo para levar lá pro festival, né? Aí eu fiz essa aqui, ó, que é só contorno, que é só sem pet appliqué, tá vendo? É só contorno. E aí, como aqui eu fiz num rosa chá, aqui eu usei, não é vinho não, é um rosa antigo, só que forte, sabe? Aqui ele parece o marrom, né? Mas esse aqui não é não, é um rosa, não sei explicar. É meio assim, ó, só que mais escuro um pouquinho. É meio assim, só que mais escuro. E aqui ainda vai botãozinho, vai sombreado, enfim. Bom, várias coisas. Então dá para usar. O que eu mais uso é preto. Aí, sabe, assim, aquela pessoa que às vezes falta o preto, aí eu vou pro marrom. Ou um cinza bem chumbo, mas sempre mais escuro. Mas eu gosto do preto. Então vamos lá, ó. Eu vou baixar meu calcador. Quando você tá quiltando, você, para parar, deixa a agulha enfiadinha, tá? Porque senão você sai do lugar. Então, sempre deixa a tua agulha na posição de ficar enfiada no trabalho. E aí, uma coisa principal. Quem movimenta, quem faz o círculo é o calcador. É você que vai fazer, deixa eu ver aqui. É você que vai fazer isso aqui com tecido, ó. Você não vai virar o tecido. Se você for com a mentalidade de virar o tecido, você vai ficar cheio de ponta no teu trabalho. Porque o calcador, ele vai fazer um ponto aqui, você virou, ele vai fazer outro lá, outro aqui, outro cá. Então, não dá. Então, uma das dificuldades maiores
de entendimento do cérebro captar é isso, mas é tudo prática. Ó, você vai fazer isso aqui, ó, tá? Você não vai fazer aqui o que a Tuca vai precisar fazer. A Tuca vai precisar virar o tecidinho assim, ó, Isso. né? Para quem No chegou quilting. depois, pessoal, o que eu vou fazer aqui é a mesma técnica do Free Motion, só que eu vou utilizar o calcador de 1/4 de polegada, que é o que a gente usa para costurar. Então, eu tenho uma máquina que é configurada só para quilting. Eu ia colocar ela aqui, só que meu esposo deu a ideia de eu fazer com o que eu tenho aqui, o calcador, para até quem não tem o calcador de quilt livre poder começar. Só um start. Isso. Só a grande diferença é essa, tá? Não pode. Então, eu vou começar aqui, né? Vou fazendo e vocês vão vendo. Ó, então, sempre baixa, deixa eu baixar aqui, ó. Aí, eu gosto de passar 2 vezes, tá? E não se preocupa de passar em cima. Ah, eu posso ir em cima? Não, ó, eu posso ir lá fora. Lembra o tecido, o desenho? Ele vai lá fora no trabalho. Ó. Só que a primeira vez você tem que passar em cima do tecido, que aí você vai prender o teu tecido, né? Ó, gente, vocês estão vendo? Eu tô com a minha máquina rápida, porém, eu tô indo devagar. A gente vê muita filmagem na, na televisão, na internet. Eu vou tirar o meu aqui porque eu arrematei, tá? A gente vê muita filmagem acelerada e acha que todo mundo faz assim. Ó, isso aí. Vamos lá? Ó, bonitinho. Por que você não está parando lá embaixo? Ó, aí você corta a linha o menos possível, tá? Enquanto der para você fazer sem cortar a linha, você vai fazer. Vou fazer meus arremates tudo. Eles já estão arrematados, só que tem que puxar depois o avesso. Aí eu puxo aqui o avesso. Quando você tem um ponto de arremate, você primeiro puxa o avesso, porque quando você puxa, ele forma o nó, tá? Se você não puxar o avesso, não adianta você dar aquele arremate da máquina. Agora, a gente vai fazer o corpinho dela. E vai fazer as antenas. Ó, viu? Toda vez que eu paro, o calcador lá dentro do trabalho, tá? E ó, aí eu ando novamente no corpinho, não tem problema que eu andei várias vezes. E vou fazer o voo da borboleta. Ó.
E a borboleta vai vir do fundo do meu trabalho, da minha necessaire. Aí aqui, ó, eu posso virar, porque fica mais fácil para mim ver meu trabalho de frente. Ah, gente, já tá lindo. Porque eu sou dessas. Olha aqui, vou tirar para vocês verem. Vou tirar, vou puxar o avesso, ó. Ponto de arremate, você puxa primeiro o avesso. Pelo menos dessa máquina, mas eu acho que todas são assim. Você puxa avesso, aí pode cortar. Olha aqui. Pois o contorno é outra peça, né? A Cris está perguntando, Fadinha, é uma das que vai participar do work. Tá perguntando como é que eu fiz o arremate no reto, né? Eu deixei a linha sobrando no início e no final. Aí agora eu vou dar um nozinho. Isso. Você pôs para baixo, né, Tu? Botei. É. Foi aquilo que eu falei. Aí usa agulha de cego. É que essa máquina aqui, ela tem o arremate, né? Sim. Só que eu falo porque às vezes a pessoa ainda não sabe, né? Se pegar, colocar aquele arremate e não puxar a linha por baixo, não é tão bom, né? Porque ela corre o risco de soltar. Então, quando você puxa embaixo, ela amarra. Aí você corta tranquilamente que não tem problema, tá? Aí agora, vamos cá com a pequena. Às vezes vocês veem a gente bordando rápido, mas é meio fake, tá? Não precisa. Não, pode ir com calma. Pode ir bem tranquilinho. Gente, eu não tô conseguindo ver comentário, tá? Mas aí a Tuquinha fala se tiver alguma coisa, né, Tuca? Uma pergunta. E aqui, ó, o que eu vou fazer meu caminho da borboleta? Eu vou colocar ele aqui pra cima, ó, pra não cruzar esse voo aqui, pra elas não trombarem. E pronto. Puxo atrás. Atrás eu não corto muito pertinho, tá? Eu puxo e deixo, sei lá, uns 2 dedinhos de linha, tá? Atrás. Vai forro, né? Agora aqui na frente eu corto bem rente. Ó, prontinho.
Parece que ela não está centralizada, mas é que a gente tem que, quando vai aplicar, saber que vai caixinha de leite aqui, né, Tu? Sim, isso mesmo. Então Olha, vai pessoal, diminuir. deixa eu só explicar para vocês essa questão, ó. Quando vocês forem fazer a necessaire de vocês, da caixinha de leite para cima, vocês vão perceber na modelagem, e amanhã eu vou perguntar no Reels para vocês qual o tamanho que vocês querem aprender, tá? Porque vocês que estiverem na live vão ganhar o molde daquele tamanho que vocês escolheram que a gente vai fazer de presente. Então, de manhã eu vou fazer um Reels perguntando qual tamanho que vocês querem, tá bom? Esse tamanho que a gente está fazendo aqui é o tamanho GG, tá bom? Ele é o maior tamanho dessa categoria de necessaires. Maior do que isso já vira bolsa. Dá para colocar até uma alcinha pequena aqui, né? Verdade. E aí, ó, a gente vai ter, desde o PP, um cortezinho aqui. Isso faz parte da modelagem, para facilitar para vocês, tá? É um cortezinho reto e depois ele sobe. Ele não vem pontiagudo aqui. Em cada um dos moldes vai ter esse cortezinho, tá? Então, a partir desse corte, vocês vão ver que esse corte ele tem 1 centímetro. Subindo, você consegue fazer a personalização. Ou seja, acima daqui da caixinha de leite, 1 centímetro já dá para personalizar. E vocês vão ver o nome zíper. Abaixo dele já dá para personalizar. Ele é o limite, ó. 2 setinhas aqui. Quando vocês utilizarem essa informação do zíper, vocês dobram. E é a partir daqui, porque o zíper ele vai ficar nessa parte. Ele vai entrar e aí a gente vai perder. Se você personaliza até aqui em cima, vai ficar dentro do zíper. Se você desce até aqui embaixo, quando a necessaire descer, vou mostrar aí um aqui, ó. Essa daqui foi a da borboleta. Quando a necessaire descer, a sua personalização vai também. O pessoal tá perguntando qual tipo de termocolante que você tá usando. Eu uso da Círculo. Para mim é o melhor. Antigamente a gente tinha mais acesso ao importado, né? Que é o Rid Bond. Eu usava ele. Mas depois da pandemia ficou muito complicado. Ficou bem salgado o valor. Aí tem muito... Aí eu gosto do da Círculo. Ó, essas peças que vocês estão vendo, eu tô utilizando um que se chama Tech Label, tá? Eu gosto muito desse da Tech Label. São termocolantes definitivos. Isso ajuda bastante. Não vai precisar casear. O seu que você usa é definitivo também? É definitivo, mas eu caseio, né? Sempre casei, mas sempre uso definitivo. Então, é importante centralizar tanto na vertical quanto acima daqui, daquele espacinho da caixinha de leite, tá? E até aquela marcação. Aí você vai conseguir personalizar as suas necessaires sem problema. Tanto para quem faz bordado, quanto para quem faz pet aplique. Ó. Ai, que beleza. Isso aqui sem casear, tá? Esse daqui a gente não fez o free motion. Eu tô fazendo free motion aqui com vocês. Vamos lá? Ó, aqui tá prontinha, né? Eu não vou fazer mais nada por conta dessa área mesmo. Quando eu fizer, tá? Ela vai ficar bem bonitinha. Agora eu posso escrever atrás, Tuca? Claro, meu amor. Elas estavam na expectativa desse momento. Neste momento, deixa eu pegar minha régua. Eu estava trabalhando, gente, aí fica tudo meio solto. Na realidade, eu fiz um checklist e coloquei tudo aqui. Porém, a menina que estava me ajudando, que saiu há 15 minutos antes da live, ela pediu e levou a régua para lá. Ó, o que eu faço para escrever? Primeira coisa que eu faço são linhas como as de caderno de caligrafia, sabe? Então eu ponho, no caso dessa daqui, são 3 centímetros a bolsa maior. Ponho 3 centímetros, 1 centímetro, 3 centímetros, 1 centímetro, formo a linha para escrever e a linha do espaço. Nessa pequenininha aqui, eu coloquei 1,5 centímetro para a letra. Olha que fofa que ficou. Ó, olha o tamanho dessa. Aqui foi 1,5 centímetro para a letra e 0,5 centímetro para o espaço, tá? Para poder a gente fazer, por exemplo, se você deixa muito grudado, você consegue escrever. Só que quando você tem um G,
um P, que você tem que descer para a linha de baixo, fica tudo um em cima do outro. Então, é mais difícil, tá? Então, é importante, ó. Deixa eu só responder uma coisa que a Francisca pediu para tirar os comentários. O Instagram não me permite tirar os comentários. Com essas atualizações, eles tiraram esse botão. Pode falar, meu amor. Ó, tá vendo essa daqui? Deixa eu tirar aqui. Ó, essa daqui são as que eu tô fazendo para o próximo work. E o foco lá, as meninas não são bonequeiras, então elas são costureiras. Aí eu fiz as frases com costura, né? Aí aqui, com cada ponto, construo um pouco da minha vida. Tem outros que falam de história, enfim. Ó, tá aqui, ó. Aqui foram 2 centímetros para essa altura da letra, 1 centímetro entre o espaço, mais 2 centímetros. Tá vendo aqui, ó, que tem o D? Se eu colocar tudo junto e não deixar essa linhazinha espaçando uma para outra, que nem caderno de caligrafia, na hora que eu tiver um D, um P, um G, um J, um T, vai ficar tudo muito sem estética, né? Então, aqui, ó, esse tecido, se fosse um xadrez menor, eu até poderia usar a própria linha do xadrez. Por exemplo, aqui se fosse um xadrez de 1 centímetro, né, um quadradinho, eu escreveria em 2, usando 2 quadradinhos, deixaria um solto, sabe? Assim, deixaria usaria 2 aqui, ó, se aqui fosse 2, aí outro aqui, sozinho. E usando o próprio xadrez, não precisava me preocupar de riscar. Mas aqui não é o caso. Então, eu vou limitar aqui o meu espaço, né? O espaço que eu quero escrever, para que não suma da caixinha, né? Aí eu vou começar. Deixa eu ver a frase. E a gente vai colocar aqui. Achar a frase que tu me passou, né, Tuca? Um texto que eu pedi para Tuca uma frase. Qual que é a Binga que eu não tô achando aí? Há um propósito, né? Há um tempo para todo propósito, é isso? Eu acho aqui no computador. Há um tempo para todo propósito. Há um tempo para todo propósito, né? Isso. Deixa eu te falar. Olha como que ficou o batom. Ah, ficou lindo. Ah, gente, é muito lindo, né? Eu amo. Lindo, Tuca. Ó. Aí aqui eu vou fazer. Deixa eu só pedir, pessoal. As meninas que estão aqui desde o início, principalmente as minhas alunas, tem gente que está fazendo perguntas de algo que já passou, que a gente já explicou. Se vocês puderem, nos ajudem respondendo nos comentários, para a gente não ficar repetindo a mesma coisa, a mesma informação, tá bom? Ô, Vaninha, eu não tô sem som, não. É porque eu tiro o som para não atrapalhar a informação, que a estrela principal é ela. Ó, há um propósito para todas as coisas, né? Ó, o que eu vou fazer? Eu vou espaçar aqui, ó. Primeiro, eu vou estudar o lugar das minhas letras, das minhas palavras. Então, aqui, ó, AH, né? A com H, A1. Aí, vou colocar aqui, propósito para todas as coisas. Então, primeiro eu faço esse estudo. Aí, quando no começo, se você quiser, você pode comprar um caderninho de caligrafia para treinar a tua caligrafia, porque ela acaba sendo a tua caligrafia mesmo. Você pode escrever com a fantasminha? Pode. Mas eu vou falar para você que fica mais difícil. Eu vou escrever para vocês entenderem aqui a colocação. Aí, no meu, vamos dizer assim, o jeito que eu faço, eu não corto a linha, tá? Eu vou completando, ó, como se fosse a costura mesmo, é assim que eu quero, tá vendo? Para ver que é costurado mesmo, então eu não vou cortando. Mas você também pode fazer, tá?
Ó, tá vendo? Ó, há um propósito. Aí eu sigo. E eu vou mostrar para vocês que para mim é mais difícil e para vocês também. Eu acho, né? Mas começa escrevendo, óbvio. Eu vou começar a minha linha aqui, ó, tá? No início aqui. Ela vai sair lá da costura. Quando eu fechar a minha bolsa, ela vai sair, a minha linha vai sair aqui da costura. Bom. Aí eu subo. Ó, gente, eu já saí da canetinha, entendeu? Ó. Aí vou dar aquele retrocesso pequenininho. Saio e vou fazer o acento, ó. Dar duas no acento. Eu só passo 2 vezes acentos e cedilha, pontinho. Na escrita mesmo, eu gosto de deixar um fio só, tá bom? Tá dando para ver? Tá sim. As meninas estão pedindo para colocar você na tela de cima. Pessoal, não funciona assim, não. É. O Instagram. Você tá me ouvindo de outro celular? Eu? Sim? Eu não. Tô te ouvindo aqui Beleza. mesmo, no meu. Porque para mim tá dando retorno. É o seguinte. Não. O Instagram, quando você convida alguém, quem convida fica em cima e o convidado fica embaixo. A gente não consegue trocar, não, pessoal. Pode ir, meu amor. Tá. Ó. Coloquei aqui para ver se fica melhor para vocês. Queria deixar melhor, gente. Eu queria. Opa. Pera, filha. Ela deu 3 pontos aqui, sem querer. Ó, vou sair de lado da costura. Ó. Propósito para todas. Aqui será para todas. Que eu não corto, tá? Eu sempre vou deixando e deixo para cortar por último. Mas eu já dei o retrocesso no início e no finalzinho lá, né?
Pinguinho no i é só uma bolinha e preencher a bolinha. Deixa eu tirar pra cá agora. Aí eu vou... Agora a gente já acabou a parte da costura. Vamos limpar. Vamos tirar aqui a marca da canetinha. Esquentar, né, o bichinho? Vou hidratar. Gente, ela é Ayrton Senna. Foi bem devagar, viu? Ah, gente, olha que lindeza. Ó. Dá pra ver? Dá, né? Ó. Há um propósito para todas as coisas. Gente, escrever é tudo de bom, viu? É tudo de bom e deixa a peça bem linda. Vocês vão aprender, vão treinar. É técnica e treino. Quando eu falo, tá dando microfonia. Você fala? Uhum. Você consegue ler os comentários? Vou ver. A Karina tá perguntando se você vende. Ok. As filhas? Vendo. Eu raramente pego encomenda, mas às vezes eu faço encomendas e eu faço, por exemplo, que nem agora eu vou para um work, aí eu sempre levo peças prontas, né? Aí às vezes faço bazar online, trabalho bastante com bazar online. Tem um grupo, né? Já. Eu ensinei para as minhas meninas bazar online no sábado, como fazer. Foi bem legal. É muito bom, né, Tuca? Eu falo assim que financeiramente, às vezes salva o ateliê, não salva, amiga? Tem que ter essa prática, é muito bom. Eu aprendi, sabe como? Eu aprendi com uma moça que vende cosmético, que eu compro cosméticos. Ela chamou, né? Aí eu participei, isso já faz uns 3 anos, eu faço direto. Ah, que bonitinha. A Nádia falou. Eu amo o trabalho da Elaine. Aí ela fez o projeto da capa de caderno, que foi aquele que eu falei. Sobe E tem a boneca. Sobe um pouquinho pra gente ver você. Cheguei. Cheguei no Brasil. Ah, que lindo. Você já montou a necessaire? Eu queria... Eu que sou a Mas rápida. a minha foi pouquinha, ó. O meu free motion foi pouquinho, ó. Olha. A outra parte já tava pronta. Que show. Aí eu só... Que show. Deixa eu ver se as meninas têm dúvida. Meninas, quando eu estiver lá no festival, eu vou fazer um story pra mostrar pra vocês as peças da Elaine, tá? Vou lá no stand. Você vai estar no Coração de Pano? Vou botar no coração de pano. Tomara que a gente fique pertinho. Ah, eu acho que sim, né? A gente não conhece ainda esse hotel, né? Vai ser a primeira vez. Olha, a Raque tá dizendo que você é uma simpatia. Ah, obrigada. Minha Maria disse que já gostava dessa técnica. Agora ela tá apaixonada. Isso, tá vendo aí? Que linda. Como eu não li, aí eu tô, sei lá, eu tô bem no comecinho. Ah, aqui. A Fadinha falou que o quilt dela fica misto, não consegue um ponto bonito. É só achar a tua velocidade, Fadinha. Verdade. É só isso. Ponto miúdo é a máquina muito rápida e você andando devagar, segurando. Então, aí o ponto fica pequenininho. Ponto graúdo
é a máquina devagar e você andando mais. Então, assim, acha a tua velocidade de conforto. A hora que tu gostar, memoriza qual que é. E outra, às vezes muda de um trabalho para o outro. Por exemplo, quando eu estou fazendo a letra, eu vou mais rápido, certo? Então, aí eu deixo a máquina uma velocidade maior. Quando eu estou fazendo a bonequinha, que é mais delicada, principalmente o rostinho, eu diminuo a velocidade da minha máquina. Então, você vai achando. A gente pode mexer velocidade e a gente pode parar, tá, gente? Porque tem aluna que dá um desespero e fala assim, ai meu Deus, e agora, o que eu faço? Eu falo, para e respira. A única coisa é que você tem que parar com a agulha enfiada, porque se você não parar com a agulha enfiada, ela vai sair do lugar e vai dar defeito, né? Então, o Quilting pode parar, o Quilting pode esperar vocês. É assim, ó, o Quilting tá nascendo e nasceu para vocês. Não foram vocês que nasceram pro Quilting. Eu não nasci para ele não me domina, não é? Quando eu fazia o work daquela maleta tildinha, que eu fiz muito lá atrás, as meninas saíam tensas, falavam, ai meu Deus, essa maleta com a gente, ó, ela pode amassar, você pode apertar, porque não tem problema não. Ela não nasceu para você. Não, aliás, ela nasceu para você, não é você que nasceu para ela. É isso. Essa é a técnica que ela sempre fala de travar os dentes da máquina. Quem fala? Bom, perguntou, eu não sei, mas não. Tem gente que tem um mito de que eu já vi meninas falando, eu não quilto na minha industrial porque desregula todo ponto. Gente, eu nunca vi isso. As meninas normalmente têm medo, né, de mexer na máquina e desregular, mas é só saber, né, máquina é máquina. A gente sabendo o funcionamento, às vezes vai desregular, às vezes desregula até por falta de limpeza, né? A minha, às vezes, desregula quando eu vejo que eu vou ver tem um cobertor lá dentro dela. E eu não tenho. É fato. Então você vai conhecer. Verdade. Teve Né? algumas perguntinhas que a gente respondeu no início. Como essa live vai ficar gravada, eu não interrompi você porque a gente já tinha falado sobre isso. Sobre linha, sobre o calcador que você mostrou. O pessoal que chegou depois tá fazendo essas perguntinhas. Pessoal, é só vocês assistirem do início, vai ficar gravadinha, tá bom? Não se preocupem. E aí, teve uma questão de uma aluna que perguntou se antes de você fazer o Free Motion, se você aplicou o Pet Aplique no ferro, passou Sim. transferiu a imagem para lá. Eu não expliquei porque amanhã tu vai fazer uma dessa, não vai? Ou não, amanhã você vai fazer? Vou fazer. Amanhã eu quero fazer uma, só que eu ainda tô... Eu acho que eu quero fazer uma máquina de costura. Com o Pet Aplique na live, entendeu? Só que amanhã é aniversário da minha mais velha, de Sofia. Aí eu não sei se eu faço nos stories, mostrando nos stories, e já venho pra live com a peça pronta, que quando acabar a live a gente vai pra pizzaria comemorar o aniversário dela, e eu vou fazer o bolo. E eu não sei se vai dar tempo, então eu não queria prometer, mas eu tô na expectativa que dê. Se não der pra gente fazer na live, eu mostro nos stories, e aí vocês acompanham nos stories. Vou fazer um desenho de máquina de costura e pretendo fazer dependendo do tamanho que vocês escolherem. Então, se for um tamanho muito pequenininho, não vai rolar. Vai ficar um negocinho muito pequeno. Mas vamos ver o tamanho que vocês vão escolher. Se vocês escolherem um tamanho que seja grande, dá pra ficar uma máquina bem lindona aqui, eu acho. Ó, essa daqui, ó. Essa aqui vai lá pro festival. É das peças que vai pro festival. Eu amo costurar, é isso aí. Vai pra lá. Essa daí eu fiz lá no último programa, que vai no ar dia 29 dia 29 agora de abril. Eu gravei um programa com o doutor a semana passada, também dessa técnica, porque foi quando eu fui buscar a máquina, ele estava lá na Andrade, a gente já aproveitou e fez tudo, né? Ele foi para lá gravar 3 artesãs e eu era uma delas. E aí para apresentar a máquina, eu fiz essa técnica também, fiz aquela boneca cacheadona, fiz essa boneca aqui, ó, cacheadona, nem tá com o rostinho ainda, eu fui lá e escrevi naquele lá. Fiz a mesma. Então, também depois, se alguém quiser, né? Esse painel que você mostrou, eu amo costurar. Mostra ele de novo. Nós temos um programa nas nossas lives que se chama Cocó ao Vivo. Como é o Cocó ao Vivo? A gente faz uma cocô para a pessoa que está ao vivo com a gente, entendeu? A pergunta que eu vou fazer para você. Quando terminar a nossa mentoria,
As meninas vão conseguir fazer um painel como esse que você está mostrando aí? Vão conseguir fazer um painel como E a gente este. vai poder pegar um painel feito por você e sortear entre as alunas da mentoria? Vai. Pronto, esse é o convite. Vai sim. Ó, deixa eu mostrar para vocês a beleza do quilting, gente, ó, presta atenção. Essa técnica aqui, eu acho que eu fiz o story, não me lembro já. Sabe aquela técnica, é o crazy, né? Só que aqui o centro eu fiz, porque eu gosto de crazy feito com uma figura com mais pontas aqui no meio, né? Que dá mais destaque. Mas eu fui fazendo só faixa porque foi a primeira que eu fiz. Eu costurei eu não fiz na máquina reta e depois fui quiltar. Eu fui fazendo, emendando com o quilt, mesmo tudo com calcador de quilt. Aí virava, já quiltava esse pedaço. Você pode ver que os caminhos de bêbado, e parece que é um monte de recorte de caminho de bêbado, mas é porque eu fui quiltando já fazendo. Isso daqui economiza muito tempo, de verdade. Essa daqui que é com tule, que é a que eu faço, essa daqui, ó, também. Pudim de pano? O pudim de pano, antigamente eu ia, colocava todos os tecidinhos, né? E depois eu vinha com tule, alfinetava e vinha quiltar. Aí agora, mas isso, Tu, que eu tô fazendo por conta da produção que eu tô fazendo de kit, né? Então aí você vai descobrindo. Mas como você sempre fala de produção, eu acho legal. Aí o que eu faço? Eu vou posicionando, aí eu posiciono um pedaço, por exemplo, até aqui. Coloco o tule e já quilto. Aí dobro o tule para cima, já vou fazendo, põe mais um pouquinho, e quando eu saio da máquina eu não tenho aquele processo de primeiro corto, colo no lugar, alfineto, ponho o tule e venho para outra máquina. Eu tô fazendo tudo de uma vez só e tá sendo bem legal, viu? Entendi. Jesus que me mostrou assim. Eu gostei. Ele é bem carinhoso comigo. Ó, aqui também, ó. Aqui foi um crazy, que aí põe renda, tudo. Mesma coisa, tudo junto. Outra coisa que eu vou contar que eu tenho feito, mas eu tô com medo de contar porque eu não sei se você ficar brava, se é assim que você ensina. Tô brincando. Quando eu faço assim, principalmente quando é a industrial, que eu vou passar a costura de segurança aqui, ó, o bendito do tecido tem uma tendência de correr mais, né? De ficar fora. Ainda que vire do lado por conta da pressão do pé calcador. Eu sempre me irrito com isso. Porque, principalmente quando é xadrez ou listra, né? Porque andou um pouquinho, estraga teu trabalho. Por mais reto que o trabalho esteja, se ele andar um pouquinho aqui. Aí agora eu tô passando a costura do segurança com o calcador de quilting. Porque ela não faz pressão em cima. Então, E ainda é mais rápida, né? é muito mais rápido, ela não faz pressão em cima e ela vai. Aí a diferença é o seguinte, quando é aquela para travar o quilting, aí você tem que ir mais devagar, porque é você que faz o tamanho do ponto, né? Não adianta fazer um pontão, né? Por exemplo, aqui nos kits, que é só segurança para eu poder trabalhar, ó, fiz pontão grandão no calcador de quilting. Uhum. Mas na hora de travar as costuras, aí tem que ser pequenininho. Mas o que eu achei legal é porque ele não tem a pressão do calcador, que às vezes fica chato, né? Às vezes não falta o tecidinho. Clau, lá de Portugal, tá perguntando se você usa aquelas luvas de quiltar, de fazer quilt livre, que você mostrou aí no seu trabalho. E pra que usa aquelas luvas? Então, ó, eu comprei aquela luva, que foi quando eu fiz esse work da Márcia. Aquela luva é para o tecido não escorregar. Porque o quilting, gente, o correto de quilting, principalmente se você vai quiltar uma peça grande, você viu que aqui eu acabava segurando a peça assim, ó, tudo? Isso é um movimento errado. Porque no quilting você tem que fazer assim, com as patinhas assim, ó. E você vai fazer isso. Você não segura. Até porque são peças grandes que você não tem como segurar. Essas nossas pequenas, a gente acaba segurando mesmo. É muito difícil a gente não segurar. Até porque ela é tão pequena que às vezes não dá para você pôr as duas patinhas assim. Então, aquelas bolinhas são para o tecido não escorregar. Você fixa e vai, entendeu? Porque o tecido tem que escorregar aqui, ó. Aqui de baixo ele não tem que ter nenhum impedimento na máquina. Tem gente que passa talco para escorrer. Tem um monte de dicas. Mas aqui em cima, se eu escorrego, se eu não tenho aderência, o trabalho não fica bom.
Então, eu tenho a luvinha, só que eu uso quando a peça é grande. Quando a peça é grande, sim. Essas pequenininhas eu não uso. Até porque eu sinto Eu muito também calor. sinto muito calor. Aqui, tipo, gente, aqui tem dia que a sensação térmica tá 42, 43, não dá. Tô com o ar ligado. Mas dá aquela agonia na mão, então eu não uso. Aí, e também hoje em dia tá muito mais fácil de achar, né? Você vai nas feiras, tem, no Mercado Livre tem. Mas você acredita que teve uma aluna minha que eu usava a minha luvinha, só que, volta a dizer, antigamente você não comprava no Mercado Livre, você tinha que esperar as feiras, né? As professoras nem site tinha muito, tinha que esperar a feira. Aí ela viu e ela queria, e ela não conseguia. Você sabe o que ela fez? Ela foi numa loja de material de construção e comprou aquela luva de pedreiro. Sabe uma luva que parece algodão cru, que é aquela lãzinha só que da cor de algodão cru, e tem as bolinhas embaixo, que eu acho que eles assentam bem. Não é aquela de proteger a mão, aquela dura. Eu não sei se é de assentar azulejo, eu sei que ela tem as bolinhas, só que ela é bolinha preta, não é delicada que nem as outras. Mas, ó, efeito top. Efeito top. Eu fiz a minha Mas é pra segurar. luva. Eu não tinha condições de comprar, porque na época, quando eu fiz o curso, eu fiz o curso presencial aqui com uma professora que ensinou exatamente as técnicas da Márcia, pelo livro da Márcia. Sim. Aí a gente fez todo o teste, foi uma semana de curso de quilting. Eu aprendi a quiltar nesse curso, lá na Unicorte, é uma loja que tem aqui, é um armarinho. E aí, quando eu fiz, tinha essa luva para vender, mas caríssima, caríssima. Aí eu desenvolvi a modelagem da minha luva, comprei neoprene, fiz o molde da minha luva, ficou muito maravilhosa, assim, encaixando na mão. E com os pinguinhos de cola quente, eu fiz as bolinhas. E aí consegui fazer a aderência que precisa. Na outra, eu fiz um teste com segura-tapete, deu a mesma aderência. E eu fiz a minha luvinha, assim, com neoprene. Tem gente que faz com aquela tinta tridimensional também, sabe? O puff. Acripuff. Isso, é. Também, tem gente que faz. Mas, Érica fez a dela com acripuff também. então, é isso aí. Mas é para dar aderência. É bom. Por exemplo, se você vai quiltar um caminho de mesa, vai quiltar como é que chama? Uma peseira. Peças maiores, né? Uma colcha, aí você necessita, porque senão tua mão vai escorregar e vai dar problema no teu kit. Você necessita. Peça grande tem que ter mesmo. Agora, as pequenas assim, ó, elas acabam me atrapalhando. Ainda com calor, aí eu uso, por exemplo, essa daqui, ó, uma peça estreita. Aqui tem 17 centímetros de corpo. Eu não consigo, né, não consigo ficar assim, sabe? Então, eu vou nesse sentido aqui. Certo. Mas não é o correto. Só que quando você acaba pegando vício, né? E você encontra a forma que é melhor para você. Exatamente. Isso é super Exatamente. válido. Isso é super válido. Não é o conforto que eu falo, né? Porque não adianta você se forçar. Agora, tem coisas que se você não fizer, aí dá errado, aí é ruim, né? Aí dificulta. Mas as que facilitam a vida, não ligo de fazer, Eu não. fiz a minha luvinha e eu pego ela quando eu percebo que segurar aqui tá muito grande para poder encaixar na máquina. Aí eu boto a luvinha e vou deslizando com ela, porque ela trava, né? O material. Aí ensina a fazer a luvinha. Agora que todas as meninas do casulo vão aprender que o Tavo fazer o free motion, ensina a fazer a luvinha. Vou ensinar, olha aí, a Cocó voltando. Aí o bumerangue nessa vida. Vou passar pra Fadinha vetorizar a luvinha. Eu tenho o molde da luvinha. Aí a Fadinha vetoriza. Olha aí a Cocó indo pra Fadinha, parando na Fadinha. Tá vendo? Você que lute para lá, tu que lute, é assim o negócio, né? Ô, Elaine, a Martinha tá perguntando, lá do Casulo também, se bastidores ajudam. Para esse tipo, não. Eu nunca usei, né? O bastidor, ele é usado muito quando você vai fazer o ponto cheio, né? Vai fazer o bordado livre e vai fazer outros pontos. Eu nunca usei, mas é que nem a Tuca tá falando. Às vezes você vai usar e para você vai ficar bom, né? O bastidor, quando vai fazer ponto cheio no zigue-zague, é bom, sabe? Assim, quando o pessoal bordava, né? Porque antigamente as letras eram bordadas no zigue-zague bem pequenininho, né? E aí, por que você coloca o bastidor? Porque você estica o tecido para quando você for bater, ele não dobrar. Entendeu? Então, tinha que esticar no bastidor. O bastidor era essa a intenção. A gente trabalha tudo estruturado, né? Assim, nas coisas. Então, eu acho que
Por isso que talvez eu nunca tenha usado, né? Então, eu acho Eu já usei bastidor. Achei que ia ficar melhor. Primeiro que quando você tem o tecido estruturado, você não que achou consegue. melhor. Não, Ah, eu achei. Eu sou da pessoa que vê, que testa, sim, que tenta, sabe? sim. Aí, por exemplo, eu tô desenvolvendo uma técnica para fazer um vivo no zíper. E eu hoje mesmo eu testei com 4 tamanhos para conseguir chegar nesse efeito aqui, que eu quero esse efeito aqui, ó, do Lindo. zíper destacando na peça, sabe? Assim. Sim, sim. Então, eu demorei em 4 tamanhos para conseguir chegar no tamanho que eu queria nesse efeito sem enganchar e que ele ficasse assim. Deixa eu Sim. mostrar na pequenininha, ó. Eu gosto do zíper como detalhe, sabia? Então, Eu tenho uma amiga que ela não consegue conviver. O zíper tem que ser tudo da cor do tecido. Eu falo para ela, nossa, eu gosto do zíper brilhando. Assim, o zíper combinando, né? Na paleta, tudo mais, o zíper aparecendo. Ó, que nem aqui, tá vendo? Eu não coloco, é muito raro eu colocar da mesma cor. Muito raro. aí E ficou eu lindo. queria fazer uma perguntinha, aproveitando falando sobre isso. A Hum. Rose me botou na Cocó hoje. A Hum. Cocó começou antes da live. Por que que é o nome? Como vocês arranjaram isso, Cocó hein? Vocês me falam. aqui no Nordeste, Cocó é cilada. Ah, É um termo para cilada. já pensei em galinha, gente. Mas não é no sentido da galinha, não. É no sentido de cilada. Quando você coloca a pessoa na cocó, sabe? Chegou no estreito, pegou no Sim. estreito. Aí, a Rose da Boutique Bacana. Hum. Eu tava mostrando pra. Fiz um Reels hoje divulgando a embalagem que eu vou ensinar. Não sei se ela tá aqui, acho que não. Eu vou fazer uma embalagem de papel e saquinho celofane. E aí eu mostrei as peças dentro. E a Rose observou o detalhe que eu tava Hum. fazendo esses testes hoje. E aí ela disse assim: ensina esse detalhe na live. Eu disse: na live não vou ensinar, mas eu vou ensinar na nossa mentoria que a gente vai falar sobre zíper. E vai ser uma mentoria mega aula sobre zíper, né? Só que não é a próxima. A próxima é etiquetas. Uhum. Aí, mas as duas já estão prontas, as duas aulas já estão prontas. Aí a Rose me botou na cocola no grupo e disse assim: Hum. bem que a próxima poderia ser a de zíper, né? Aí eu coloquei, não tem problema, porque as duas aulas estão prontas. O que vai alterar para mim não vai fazer Uhum. diferença. Aí eu botei lá uma enquete e gostaria que as minhas alunas do Casulo me respondessem aqui, tá? Uhum. Isso, Marley, é tipo encurralar, cocó é encurralar a pessoa. Se Sim, vocês sim. querem que a gente faça na terça-feira que vem, que é a nossa mentoria, se vocês querem que a gente faça a mentoria sobre etiquetas, como já estava na programação, ou se vocês querem que a gente troque, coloque a de zíper, que ia ser a próxima, para terça-feira que vem. Me respondam aí, essa cocó da Rose, como é que vai ficar? Tá? Como é Uhum. que vocês querem? Aí a gente já decide aqui na live mesmo. Porque antes de vir para a live, eu estava olhando a enquete. E a enquete tinha 17 pessoas que responderam. Aqui a maioria é do Casulo, né? Sim, Então sim. vai estar a maioria aqui ao vivo. Nossa, Deixa eu ver. Se engraçado. vocês quiserem etiqueta, coloquem etiqueta. Se vocês querem zíper, coloquem cocó, tá? Que aí a gente vai descobrir se vai ganhar cocó da Rose ou se vai ganhar a etiqueta que já tava. Me apertou sem me abraçar. Foi, Eric. Mas não faz assim, o que vai alterar não vai ter diferença, porque o material das duas já está aqui. Ô, Tuga, você já fez, falando de zíper, que foi quando a minha aluna falou que não conseguia conviver com o que eu fiz, que eu fiz uma carteira que era até um projeto da Cris Kundo. Eu fiz aqui em aula, porque elas queriam, e, e eu fiz a carteira com um lado do zíper de cada Já cor. fiz, Você já fez? ficou lindo. Tá lindo, não Uma vez fica? eu fiz Aí uma ela falou, peça, eu uma não consigo necessezinha dessa. conviver com isso. Eu fiz uma necessezinha dessa e eu coloquei de um lado o azul marinho, do outro vermelho. Aí o zíper Com isso. Aí eu coloquei o zíper desse lado aqui, marinho, ao contrário, espelhei. Gente, ficou muito lindo. Só que não é todo zíper que a gente consegue fazer isso, Às porque vezes às eles vezes dão uma torcida. isso, dependendo do zíper, ele faz É. essa trancinha assim. Mas quando você prega, ele não dá diferença. Pelo menos o meu que era peça pequena, mas ficou tão lindo. Aí ela falou, eu não consigo conviver com isso. Tem que ser zíper da mesma cor. Eu falo, que graça tem viver com zíper da mesma cor.
Né? Olha, então, pessoal, terça-feira que vem, nossa mentoria vai ser uma cocó, tá? Vai ser o Zip. A Ah, cocó, a Erika disse que a cocó adoro. ganhou disparada. Olha, E a gente já descobriu que nesse mistura assim da cocó, Rose me botou na cocó, então terça-feira que vem, em vez de ser etiqueta, vai ser zíper. Uma cocó leve, básica. Coloquei uhum. Helene na cocó porque ela vai fazer um painel para a gente sortear na mentoria ao vivo com vocês. Quando terminar na quinta-feira, a gente vai sortear esse Eu Amo Costurar com a maquininha. Tá. Tá bom? Coloquei Cris na cocó, porque a Elaine me botou na cocó para fazer a luvinha para vocês. Eu faço a luvinha, eu faço a aulinha da luvinha. Aí, no caso, a fadinha vai ter que fazer o molde, porque eu tenho o meu molde é desenhado à mão, né? É no Uhum. papel. Aí a fadinha Sim. vai vetorizar. Cocó para todo lado, tá bom? Todo mundo. Todo mundo. Aí depois você arranja alguém para filmar a gente. A gente pode ir com luvinhas no dia do work e a gente faz aqueles reelzinho assim da mãozinha andando, mãozinha da Tuca. Eu não sei quem é que vai entrar no cocó, Você já tá me mas botando outra cocó? Já tá somando a cocó? Você nem... Só eu de cheque especial que eu tô? é isso mesmo. É isso mesmo. A gente não nasceu para brincar, não, filha. A Denise tá perguntando se quando entra no Casulo encontra todas essas mentorias. Yes, encontra sim, meu amor. Vai As encontrar até mentorias. Vai ter cocô pra todo mundo. E vocês. E aí a Mini tá botando, é pra ninguém reclamar. isso mesmo, para não ter briga. Para não ter É briga. isso aí. Ó, vamos mostrar de novo a peça do work? Vamos, vamos sim, por favor. Ó, gente, nosso work vai ser dia 23 e 24. 24 já. Não, 23 está quase completa, né, a turma? Isso. 24 a gente vai abrir. Nós vamos esgotar tudo. Amém. Hoje a gente vai fazer essas 3 peças. Vai fazer essa bolsa com motivo de costura, com a boneca linda. Vocês vão montar a bolsa, tá? A bolsa vai bordada, para vocês terem o meu bordadinho lá. Ó, para vocês não chegarem apavoradas e falar, ah, mas a minha vai ficar feia. E não fica nada feia. Então, a bolsa, que é a peça maior, vai bordada, vai com esse patchwork bordado e a gente monta em aula. Agora, a necessaire e a capa do agulheiro, né, a carteirinha, a capa do agulheiro, essas duas vocês vão bordar, são técnicas diferentes, ó. Aqui é com... Bom, olha só, nessas duas pecinhas vocês já aprendem com o pet appliqué, tá vendo? Sem pet appliqué, ó, só com a linha. Escrever, aqui que vocês vão colocar o nomezinho de vocês ou qualquer outra coisa que vocês queiram. E esse aqui também, ó. Esse aqui é só contorno e uma florzinha aplicada. Essas duas vocês vão bordar em aula, tá? Não adianta mentir o nome, tá? Eu escrevo o nome de vocês, aí, por exemplo, tem gente que chama Cristiane e fala, mas eu gosto de ser chamada de Cris. Eu falo, mas aqui você é Cristiane, que você vai E treinar. agora que Ninguém Fadinha, ela mudou o nome, agora é Fadinha. Ela pode escrever Fadinha? pode escrever fadinha. Não, o que eu falo assim, que nem teve uma aluna lá de Campo Grande, outra querida que eu amo, chama Ana Matilde. Olha que nome lindo. Ana Matilde. Eu escrevi Ana Matilde no treino dela, né? Ela, mas não podia ser só Ana Teacher. Eu falei, não pode, seu nome é Ana Matilde. Elas querem, entendeu? Elas querem, eu coloco elas na Eu cocó, né? Vai vou ver, eu lá. vou botar cheirosa para fazer cheirosa. Isso mesmo, vai ser gostoso. Nós estamos contando os dias. Ótimo, Eu ótimo. só, eu só não estou contando o dia para avião, mas vamos mudar esse assunto. Essa parte pula. E o valor é 340. As meninas estão 300 perguntando. R$ 340. A inscrição é com 50% do valor e o restante você paga lá no dia, tá? Com cartão, se for necessário. A gente vai passar um dia bem gostoso. Vou levar bastante coisinhas lindas para vocês verem, comprarem, né, Tuca? Sim, sim. Se prepara. Vai ter coisa linda, Vai gente. ser Eu creio, dia pela 23 e dia 24, pessoal. Aqui em Aracaju, Sergipe, em maio. Caso vocês tenham interesse de vir para o workshop presencial, chama a gente. Ou me chama, ou chama a Elaine. A gente vai conversando com vocês. Vai ser em Aracaju, Sergipe, tá? E você, a professora é de São Paulo.
23 ou 24. É, Se você quiser vir os 2 dias, você vai fazer os 2 kits iguais, porque é o mesmo workshop nos 2 dias, dia 23 e 24. Então, são turmas diferentes. deixa eu fazer uma pergunta Porque, pra você. hum, Se a pessoa se chama Rita, mas gosta de ser chamada de Ritinha Patchwork, a gente tem que fazer Ritinha Patchwork, porque como a pessoa gosta de ser chamada. é Isso aí, lógico, também acho. Ritinha Patchwork vai ficar. Vai treinar bem, vai acabar, ó, vai ser... Olha, gente, Juju, vai ter cappuccino, Juju. o meu nome é Elaine Cristina. Se eu fosse bordar, teria que ser Elaine Cristina num Justo. treino, né? Justo. Nem vou falar tudo, porque... Agora, veja bem, meu marido chama Ivo. O que que ele ia treinar? Verdade. Tem hotel, viu, pessoal, próximo aqui. O hotel fica próximo da rodoviária. Aqui a gente mora próximo da rodoviária, então quem vier de ônibus já tem hotel bem pertinho da rodoviária. Vai ser, ó, chuchu beleza pra vocês. Tem umas meninas, né, de Salvador, né? Oi? Tem umas meninas que vêm de Salvador, né? Tem, a bebê. Vamos. A bebê vai vir da Bahia. É. Que legal. Muito A legal. minha pastora, ela é baiana, mas ela mora aqui. Uhum. Mas não tinha outra? A Márcia? A Gleide. A Gleide também vai vir da Bahia. Tinha, eu sei que tem umas. Porque eu acho que a Gleide é de Salvador, mas a bebê não é. A bebê é no Recôncavo. Santana, né? É uma coisa assim. Eu acho que é Feira de Santana aquela. Né? Eu acho Isso aí. que é. Ah, mas que legal. Rapidinho. E eu tô feliz porque eu já vou te ver a semana que vem, né? Semana que vem a gente tá se vendo. Eu chego dia 20, mas eu acho que a gente só se vê dia 21, não é? A gente se vê dia 22. Você vai chegar dia 22 já direto? Você também. Não, eu vou chegar dia 20. Dia 21 a gente se encontra, né não? Né, não. A gente só vai, as professoras só vão pro hotel no dia 22. É porque teve uma mudança, viu? Acho que é por conta do feriado. Isso. É feriado de Páscoa e 21 é feriado. Então, acho que o hotel precisou de passar a gente para outro dia, entendeu? Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. A gente se vê no dia 22. É isso aí. Mas a gente se vê então dia 22. Isso, dia 22. Obrigada, viu, Tuca? Foi uma delícia. Obrigada pela honra. Meu amor. Obrigada. Esse foi só uma degustação, tá, pessoal? Uma amostrinha grátis do que é essa técnica. Para vocês conseguirem fazer e ter essa destreza toda que a Helene mostrou aí, existe um antes, que é uma preparação. E essa preparação, para quem vier para o presencial, vai ter essa preparação e provavelmente vai ampliar muito o repertório de vocês. Vai trazer até mais segurança. Vocês vão sair daqui craques, tá? E quem for do casulo, a gente vai ter a luvinha, vai ter a Elaine 2 dias de mentoria com vocês. A gente vai conseguir aprender bastante. Toda essa preparação que vem antes de que essas dúvidas que vocês colocaram na live, não se preocupem que vocês vão conseguir sentir segurança, tá bom? E quem tá querendo aprender, conhecer um pouquinho mais o trabalho da Elaine, é só clicar aqui, ó, antes da live terminar. E vocês vão ver o meu Instagram e o Instagram dela. É só clicar em seguir para vocês poderem acompanhar, tá bom? Vamos tirar um print antes da gente finalizar? Pena que eu não consigo mais tirar os comentários, que o Instagram já tá nessa... Deixa eu pegar a peça aqui, que eu, para variar, derrubei todinho que estava aqui na minha mesa. O meu foi um batom. Eu vou a gente vai fazer com a peça de hoje, né? Deixa eu guardar a farmácia. Eu derrubei tudo, menina. Só um problema. Fique do lado de cá, assim. Isso. Aí a peça você... Não dá, porque senão você vai cojar a peça. Vai ter que ser desse jeito mesmo. Vou dobrar. Pronto. Acho que deu, né? Gente, obrigada pela companhia de vocês. A gente vai se ver amanhã, novamente na balada. A gente vai aprender a fazer
uma necessaire com o tamanho que vocês vão escolher. Então, de manhã eu vou fazer o Reels. Vocês vão escolher. Eu acredito que não vai dar tempo da gente fazer na live o patchwork. Quer dizer, nem o patchwork que eu fiz da Flor, nem o pet aplique. Por conta do tempo que eu tenho, eu preciso sair bem corridinha, que é o aniversário da minha filhota. 19 aninhos de Sofia. E aí eu vou fazer uma live mais objetiva pra gente fazer uma peça do tamanho que vocês escolherem. Mas eu acredito que eu vou fazer o Pet Aplique nos stories com vocês, tá? Mostro pra vocês o processo. Quem é do Casulo já tem o módulo de personalização, todas as etapas do Pet Aplique. E aí eu vou escolher uma maquininha bem linda, dependendo do tamanho, pra poder ficar aqui bem legal, tá bom? Vai ficar lindo. Obrigada, viu, meu amor? Eu que Beijo, agradeço. Deus abençoe sua vida. Com Deus. Eu também. Boa noite de descanso. De novo no Obrigada. Senhor. Deus abençoe. Beijo, Deus abençoe vocês, meus amores. Um beijo. Amanhã a gente se encontra, tá bom? Tá bom. Beijo. Beijo. Fica com Deus. Beijo. Tchau.